Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Davi Clerot, coordenador de TI da Sicredi Evolução. Hoje o assunto é segurança da informação, mais especificamente engenharia social. O que é e o que podemos fazer para nos proteger? Sobre esse assunto, a primeira pergunta que nos fazemos é: o que é engenharia social? Engenharia social é uma técnica utilizada por criminosos para manipular psicologicamente as pessoas, fazendo com que elas revelem dados confidenciais como senhas, credenciais de acesso, dados ou mesmo comprometer o ambiente físico da instituição. Nesse tipo de fraude, em vez de criminosos explorarem falhas técnicas, exploram o comportamento humano, como a confiança, curiosidade ou medo. Os ataques podem ocorrer por meio de e-mails falsos, ligações, mensagens em redes sociais, SMS, WhatsApp ou até mesmo a aproximação física com as vítimas. Antes de trazermos alguns exemplos dessas abordagens e como fazer para nos proteger, gostaria de trazer para vocês um curioso caso de fraude por engenharia social do norte-americano Kevin Mitnick. Esse caso se tornou um dos mais emblemáticos da história da segurança justamente pela não utilização de técnicas hacker, mas sim manipulação das pessoas. Ele utilizou basicamente engenharia social para obter acesso a informações, invadir sistemas de grandes empresas e órgãos governamentais. Esse caso ganhou notoriedade nos anos 80 e 90 e uma das técnicas utilizadas pelo Mitnick é a chamada pretexting. Mas o que é isso? Essa técnica, utilizada pelos criminosos, é de criar uma história para se passar por alguém confiável, alguém que já está dentro da instituição. O Mitnick ligava para as pessoas se passando por funcionário ou técnico de suporte e com uma conversa bem convincente, conseguia que as pessoas do outro lado revelassem senhas, acesso a informações sensíveis, certo? Ele foi preso pelo FBI após uma longa perseguição e estima-se que ele causou um prejuízo de centenas de milhares de dólares. Após cumprir sua pena, se tornou consultor de segurança, palestrante e autor. Seu livro mais famoso é A Arte de Enganar, detalhando ali como a engenharia social funciona e como se proteger dela. Mas e aí? Quais são e como podemos nos proteger dessas técnicas? Como já mencionado, existe a técnica do pretexting, que é justamente essa manipulação das pessoas através de uma história bem convincente. Exemplo, você recebe uma ligação falando que seu aplicativo foi clonado, possui um agendamento, certo? E que precisam ser cancelados, ou mesmo alguém se passando por técnico de TI da própria instituição. Tudo isso para coletar confiança, parecer um contato legítimo, buscando dados como senhas, CPFs, número de cartão, entre outras informações. Como podemos nos proteger? Verifique sempre a identificação de quem faz o pedido, utilizando os canais oficiais. Nunca forneça informações sensíveis sem a devida confirmação. Para os ambientes institucionais, tenha canais seguros de comunicação, a exemplo do próprio Teams. Outra técnica utilizada pelos atacantes é conhecida como baiting. Que seria a utilização de atrativo, um atrativo como isca, induzindo a vítima a realizar uma ação que compromete a segurança. Um exemplo, você acha um pendrive, certo? Supostamente perdido, esquecido ali naquele local, com a etiqueta confidencial. Ao colocar esse pendrive no computador, instala-se um malware, um vírus, infectando todo o sistema. Nesses casos, nunca conecte nada no computador sem o prévio alinhamento com o setor de tecnologia. Continuando, existe também a técnica onde o criminoso busca ter acesso a áreas restritas da instituição, seguindo alguém autorizado. Essa técnica é chamada de tailgating, que se comporta da seguinte forma: alguém sem crachá, sem autorização, entra atrás de um funcionário, por exemplo, em uma porta de acesso controlado, fingindo estar com pressa, carregando alguma coisa,
Tudo isso no intuito de instalar um dispositivo, obter uma informação sigilosa. Para nos proteger, nunca permita a entrada de desconhecidos sem a prévia autorização. Nos acessos com biometria, por exemplo, vamos sempre atentar para, após a nossa entrada, se certificar que a porta já fechou, inviabilizando a pessoa sem a devida credencial. Outro ponto que precisamos nos atentar é quando digitamos nossas senhas em alguns lugares de fácil acesso e alguns criminosos ficam discretamente observando as pessoas para coletar essas senhas pessoais. Essa técnica é conhecida como shoulder surfing. E para finalizar nossa conversa, lembre-se, sempre desconfie. Utilize sempre canais oficiais para confirmar uma determinada informação. Os fraudadores estão cada vez mais ardilosos, então precisamos redobrar nossos cuidados. Com o avanço da IA, existem fraudes hoje em dia copiando sua voz, imagem. Para se proteger dessas tentativas, crie frase de segurança para uma comunicação sigilosa ali com seus familiares. Cuidado com as fotos em ambientes de trabalho, para não vazar dados importantes. Hoje as câmeras estão bem potentes, conseguindo registrar dados e documentos, inclusive fora do alcance dos olhos. Nunca deixe senhas expostas de fácil acesso, a exemplo coladas em monitores, tablets, bloco de notas dentro do próprio computador. Repasse essas informações para o máximo de pessoas possível, como amigos, familiares, para que juntos possamos fortalecer cada vez mais a segurança, blindando todos com mais conhecimento, pois esse tipo de fraude só consegue ser combatida com conhecimento. Obrigado a todos pela companhia e não esquece, segurança sempre em primeiro lugar. Fiquem todos com Deus e até a próxima.